senhores educadores. Olha que privilégio, não é? Vocês têm nas mãos o futuro. Quem é educador está construindo o futuro. Quem é educador tem a grave, importantíssima responsabilidade de construir. E de construir nas mentes daqueles que estão tendo a oportunidade de aprender com os senhores, construir o futuro. Que essas pessoas possam ver o mundo com olhos mais construtivos, com mais capacidade de respeito, compreensão, atitude positiva diante do outro, graças aos conceitos que os senhores educadores vão lhes transmitir. Como os senhores sabem, eu sou profissional da paz, não é? O diplomata, eu acho que é um profissional da paz, meus colegas aqui não me deixam mentir. Mas eu acho que os educadores também são profissionais da paz. E é por isso que eu escolhi essa frase do nosso genial Einstein para começar essa nossa conversa. A paz não pode ser mantida à força, ela só pode ser conseguida pela compreensão. E a compreensão, que envolve o respeito pelo outro, que envolve a capacidade de aceitar as diferenças, sem querer que todos pensem como nós, sem querer que todos ajam como nós, respeitando a mentalidade e a maneira que o outro tem de encarar a vida, eu acho que esses são os degraus que nós temos que ascender para chegarmos ao que é a verdadeira compreensão, que é aquela que nos leva à paz. A partir do momento em que nós compreendemos o outro, nós passamos a respeitá-lo. E quando nós o respeitamos, o resultado é a paz. Então, eu acho que vocês são construtores de paz. E é por isso que eu admiro e respeito tanto esta profissão admirável que vocês têm, que é a de ser professores, mestres. Eu acho que essa é a grande profissão, não é? Essa é a profissão que constrói o nosso mundo de amanhã. Bom, eu queria comentar com vocês. Eu vou chamar de vocês, não vou chamar de senhores, não, tá bom? Sou mais velha, posso fazer isso. Então, a ideia é a seguinte. Essa divisão de temas educacionais, que eu tenho enorme prazer de dirigir, é do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu queria comentar um detalhe. A maioria dos ministérios de relações exteriores do mundo, a maioria, não tem uma divisão que se ocupe expressamente de temas educacionais. A maioria não tem. Por exemplo, no Mercosul, só o Brasil. E aí isso nos dá a oportunidade de seguir os passos que os educadores vêm dando em benefício da internacionalização da educação. Nós seguimos muito de perto, sempre admirando e sempre buscando apoiar. Então, talvez porque nós sejamos um bicho raro, não é? Porque somos poucos ministérios têm essa divisão, é que eu gostaria de fazer uma pequena apresentação um pouquinho do que é a nossa tarefa, não é? Então, eu vou apresentar quais são as nossas atividades recentes, que é a nossa atuação digital, Programa Ciências Sem Fronteiras, programas consolidados que nós temos, que são os programas de estudantes convênio de graduação e de pós-graduação, e um comentário sobre o PLI, que é o objetivo aqui da nossa reunião. Nas competências da nossa divisão, nós temos um primeiro, que é o básico para a diplomacia, é o tratamento político dos temas educacionais nos fóruns multilaterais, como o Unesco, OEA, OEI, que são órgãos, Unasul, Mercosul, que são órgãos onde a educação tem
gradativamente galgado degraus muito importantes. Hoje em dia, em todas as agendas multilaterais, mesmo em organismos como a ONU já criou um Bureau de Educação, especial para tratar de temas educativos, porque o mundo, finalmente, está se dando conta que educação não é gasto, educação é investimento. Educação é construir o futuro. Então, nós estamos vendo que os organismos internacionais cada vez mais estão interessados em como fazer com que a educação se transforme cada vez mais num mecanismo, num utensílio para um futuro sustentável para todos. Para todos. Isso eu reitero. Então, nós temos na Unesco uma delegação muito ativa. A OEA, nós temos um trabalho que também ajudado pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, cuja secretária executiva, a professora Rossana, está aqui e poderá depois contar para os senhores, se for o caso, um programa especializado para estudantes da América Latina e da América Central, Caribe, estudantes que vão fazer no Brasil cursos de pós-graduação. É um programa chamado Becas Brasil, porque a OEA fala praticamente sempre espanhol, só nós falamos português, então a gente se adapta um pouco a eles. E é um programa muito buscado. Então, isso é bom sinal, a gente fica satisfeito de ver que os estudantes sul-americanos, caribenhos, buscam muito o Brasil para a sua pós-graduação. Isso é um exemplo da OEA. A OI também é um organismo muito ativo, o Unasul, Mercosul, sobretudo o setor educativo do Mercosul tem tido muita importância em matéria de promoção da internacionalização da educação. Nós temos tido inúmeros programas de intercâmbio de estudantes e tem sido isso muito positivo. O outro tema das nossas competências são as reuniões bilaterais. Nós elaboramos o que chamamos de comissões mistas, onde há várias áreas dos temas que interessam aos países e apresentamos áreas, programas e temas que nos interessam, e, é claro, o outro país também apresenta os seus, e nós procuramos casar esses interesses e buscar soluções comuns. E me parece que temos tido êxito. Outro tema que nós tratamos é a coordenação, em articulação com órgãos governamentais, da administração desses dois programas, que são o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, que é o chamado PEC-G, que os professores brasileiros que estão aqui devem conhecer, e o PEC-PG, que é o de pós-graduação. Esses, eu vou voltar um instantinho, só para comentar, esses programas de PEC-PG e PEC-G são programas que começaram antes que o termo cooperação Sul-Sul estivesse na moda. Nós, desde o início do século XX, já incidentalmente praticávamos cooperação Sul-Sul quando recebíamos estudantes latino-americanos para fazer cursos no Brasil. E aí começamos a fazer acordos de cooperação educacional com vários países, até que chegou um momento que nós tínhamos, assim, uma colcha de retalhos, uma quantidade grande de acordos, mas que às vezes diferiam uns dos outros. Então, nós estávamos vendo que tínhamos cooperação com alguns países de uma maneira e com outros países de outra. E aí resolvemos consolidar tudo isso no protocolo dos estudantes de graduação e fizemos disso um programa há 50 anos. Esse programa funciona. 50 não, já tem 50, vai fazer 50 anos no ano que vem, em 2014. Então, é um programa consolidado. Pensem bem, 50 anos, hein? Isso é mais novo que eu, mas isso não quer dizer nada. Agora, o PEC-PG, que é o de pós-graduação, esse fez no ano passado 30 anos. A partir do momento que a pós-graduação brasileira se consolidou, nós achamos que podíamos compartilhá-la com países em desenvolvimento.
e começamos a convidar os outros países aqui mandassem seus estudantes para fazer pós-graduação no Brasil, e isso tem dado também muito certo. Nós temos recebido, e nesse programa temos o apoio incansável da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas, que é o CNPq. Bom, outra das nossas atividades é participar da negociação, em articulação com os órgãos nacionais, de acordos e demais atos internacionais sobre a cooperação educacional. Vocês não têm ideia do que é negociar um acordo. Você, às vezes, entra pela madrugada porque o representante do outro país não gostou da vírgula. E acontece. Ah, não, às vezes a palavra não é aquela, ele quer um sinônimo. E, às vezes, o outro ministério que está envolvido não gosta do sinônimo. Madrugadas. Mas também, depois que se firma, fica todo mundo felicíssimo. O importante do acordo, do ato internacional, não é só o momento da assinatura. O importante disso é a implementação. É que a gente veja que aquilo que era um papelzinho virou uma ação. Mudou vidas de pessoas. Ajudou pessoas. E é com isso que a gente se nutre. E com isso que a gente se estimula a continuar trabalhando, né? Outro aspecto que nós também tratamos é a divulgação de cursos, programas, bolsas oferecidas por países e por organismos internacionais aos brasileiros e, por outro lado, oferecidos pelos brasileiros aos estrangeiros. Isso, em geral, a gente faz através das mídias sociais. Vocês podem imaginar que eu sou uma anta eletrônica, mas os meninos que trabalham comigo sabem tudo sobre isso. Então, eles preparam tudo, fazem apresentações fantásticas, eu já vou mostrar para vocês. Eu não posso mostrar detalhes porque eu não conheço, né? Vocês já vão me perdoar. Aqui eu quero mostrar os nossos principais interlocutores: o Ministério da Educação, que é a Assessoria Internacional, a Secretaria de Educação Tecnológica, Educação Superior, o Instituto de Pesquisas Educacionais, a CAPES, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, CONIF, que é o Conselho de Reitores de Escolas Técnicas, o ANDIFES, que é o Conselho das Universidades Federais, o CRUB de Universidades Brasileiras, a BRUEM, Universidades Estaduais e Municipais, o GCUB, que é o Grupo Coimbra, a FAUBAI, que é o Fórum dos Assessores Internacionais, e tantos outros. Temos escritórios e sedes de organismos internacionais no Brasil, que também são nossos interlocutores. Interlocutores mesmo, que a gente fala no telefone o tempo todo. E aí, quando o sujeito não está, a gente liga para o celular. Se o sujeito não está, a gente manda e-mail. E fica cobrando, porque essas coisas... É porque nós que trabalhamos na educação temos sempre tantas demandas que, se o outro não cobrar, a gente esquece. Então, a gente tem que estar em cima. Agora, aí vamos para a parte que eu conheço pouco, que é a atuação digital. O sítio eletrônico eu conheço de ler, mas eu não sei montar. Mas os jovens que trabalham comigo sabem fazer. Recomendo que deem uma olhada, porque tem muita coisa interessante. Inclusive tem links, olha, aprendi a falar link, olha que chique. Link. Tem links para outras áreas e para outros sítios eletrônicos de outras instituições com as quais nós temos contato e que também podem ser de utilidade. Então, nesse nosso famoso link, nos nossos famosos sítio eletrônico, divulgamos bolsas de estudos, informamos para os estrangeiros como é o estudo no Brasil, apresentamos notícias ligadas à cooperação educacional e temos também Twitter e Facebook. Olha, eu não sei como é que se entra neles, mas é ótimo. Quando vocês puderem, realmente vale a pena. Uma outra coisa que eu acho, vamos voltar aqui às notícias ligadas à educação, que eu acho muito interessante. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas vocês já notaram que o bem é tímido? O bem nunca aparece. Vocês ouvem as notícias, por exemplo, os jornais, hoje a televisão, só tem tragédia. Notícia boa é raríssimo.
Não é? E aí, nas nossas notícias ligadas à cooperação educacional, eu faço sempre questão de dizer: ponham as coisas boas que acontecem, gente, porque senão é um desânimo total. Então, nós temos visto coisas interessantes. Temos visto brasileiros no exterior que têm recebido prêmios. E aí a gente coloca lá nas nossas notícias, porque isso é estimulante. Nós temos visto estudantes estrangeiros que às vezes que vão estudar no Brasil e que também são laureados com alguma medalha, com alguma coisa, e a gente coloca. Porque se a gente começar só a ver má notícia, meu Deus do céu, onde é que ficam os bons exemplos? Não é verdade? Então a gente estimula essa parte também. Aqui é um exemplo, quando vocês abrirem o nosso site de... olha, eu também sei dizer site, olha só. Divisão de temas educacionais, nós temos aí o CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência em português falado no Brasil, os resultados, por exemplo, do PEC-G, do Programa de Graduação, o resultado das bolsas da UEA, deu todas essas informações que vocês veem do lado para brasileiros, para estrangeiros, notícias de educação, de política externa. Recomendo realmente esse sítio eletrônico, ele tem muita informação. Agora, em questões atuais ligadas à cooperação educacional, eu queria fazer alguns comentários com os senhores, que são professores e, portanto, vão me entender perfeitamente. A percepção das instituições brasileiras acerca da importância da internacionalização é nova. Nós, Brasil, começamos há não muito tempo a perceber que, apesar de termos um imenso território, ainda existe mundo além de nós, e muito mundo. E é esse mundo grande que está além que nos convém conhecer, sobre o qual nos convém aprender, e que vai nos trazer experiências novas que vão renovar a nossa capacidade de ensinar, a nossa capacidade de mostrar aos nossos jovens o que é este novo mundo, este grande mundo, cada vez mais globalizado, cada vez mais próximo, às vezes cada vez menor, porque tudo fica tão próximo. Então, acho que é importante a gente perceber que rapidamente as universidades brasileiras estão se dando conta da importância dessa internacionalização e da capacidade com que elas têm agilizado, não sei, acho que em Portugal não se diz isso, né? Agilizado. Ah, que bom, que ótimo, que bom. Então, agilizado esses mecanismos de internacionalização. Então, eu acho que isso é importante. Se eu falar brasileiro só, vocês me corrijam. Bom, outro lado. O compartilhamento de soluções para problemas comuns é uma grande percepção do que a internacionalização da educação pode trazer para nós. A gente consegue buscar, consegue ver soluções que outros já tiveram, né? As chamadas boas práticas, o que os outros já fizeram e que a gente pode tentar também. Afinal, a experiência daquele que está do lado, que está trabalhando, que está tendo um bom resultado, vai ser útil para o nosso conhecimento, assim como também as nossas boas práticas poderão ser úteis para os nossos vizinhos. Outro aspecto que me parece importante é que essas experiências internacionais ampliam a qualidade da formação da nossa mão de obra especializada. E isso não precisa de explicação, está claro para os senhores. E agora, para o aspecto específico da diplomacia. A educação, a internacionalização da educação é sempre agenda positiva para a política externa brasileira. Toda vez que eu encontro chefes de posto, como o embaixador Manuel e como tantos outros colegas, eles sempre dizem: a parte de educação é sempre tão positiva, nós sempre temos ecos tão bons, nos traz tantas alegrias. Gente, isso é muito importante, não é? Por quê? Porque educação é crescimento, educação é aperfeiçoamento, então é do bem. Portanto, nós só temos boas notícias aqui. Agora eu queria apontar para vocês características da cooperação educacional brasileira
para vocês vejam um pouco em que ponto estamos. Nós temos, primeiro, comentando esse apoio já tradicional dos programas Estudante Convênio, que é com países, todos os países em desenvolvimento, tá? Então, o PEC-G completará 50 anos em 2014. Pós-graduação completou 30 anos em 2011. Já imaginaram quantas pessoas foram formadas? Quantas pessoas estudaram no Brasil no sentido e puderam voltar aos seus países para aplicar o que aprenderam em benefício do desenvolvimento dos seus países? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, muito positivo. Isso a gente fica muito satisfeito. Então, o outro lado é essa nossa cooperação que eu coloquei entre aspas generosa. Por quê? Porque a gente não pede contrapartida aos países beneficiários. Então, esse lado todo do PEC-G e PG, a gente só recebe esses estudantes e faz questão que eles voltem aos seus países, que isso é muito importante. Às vezes, algum dos meninos, que a gente chama todos os estudantes de meninos, aí um dos meninos telefona para você e diz, mas eu quero ficar, o que a senhora tem contra mim? Eu não tenho nada contra você, mas nós assinamos com o seu país um acordo de cooperação educacional pelo qual o que você aprendeu aqui você vai usar para o desenvolvimento do seu país. Então, não é que eu queira que você vá embora, mas o seu país quer você lá para você fazer com que ele cresça. Então, isso é uma grande diferença. Então, quando eu vou a esses países e me encontro com os ex-alunos, que nós temos associação de ex-alunos em todos esses lugares, muitas vezes algum deles levanta e diz assim, a senhora se lembra que eu falei com a senhora que eu não queria vir embora e agora eu estou feliz de estar na minha casa, de estar na minha terra, porque eu estou vendo que eu estou contribuindo. Então, eu acho que isso também nos traz imensa satisfação. E é por isso que eu acho que essa nossa cooperação é generosa, porque ela nos traz muitas satisfações. Agora, também temos uma coisa que nós não sabemos fazer bem, que é a pouca divulgação das nossas políticas exitosas quando a gente vai aos fóruns internacionais de educação. Brasileiro fica muito nervoso, emocionado e chega lá e perde. Na Unesco você tem 5 minutos para falar, porque tem o mundo inteiro para falar. Então você não pode perder tempo. Aí chega assim a pessoa no momento, 5 minutos. Aí ele começa, eu estou tão emocionado, eu agradeço tanto. Ainda não disse nada. Eu agradeço tanto a todos os que estão aqui. E não disse nada. Então, nesse ponto, a gente precisa aprender a condensar as nossas mensagens, que, aliás, não é o meu caso aqui, né? Vocês estão vendo. Mas, de qualquer maneira, as nossas mensagens para mostrar o que de bem a gente tem feito, o que de útil a gente tem feito, rapidamente. Poder de síntese. Não é uma coisa do pessoal que tem origem árabe, não é? Latino, não é. Mas a gente precisa fazer isso. Porque nesses lugares, sobretudo nesses ambientes onde a gente tem 5 minutos para falar, ou a gente dá o nosso recado já lido, ou então a gente se emociona e já não diz mais nada. Então, é importante que o Brasil saiba desenvolver nisso, e aí eu falo nas reuniões de educação nas quais eu tenho o prazer de comparecer, e que tem representantes, às vezes, de universidades ou de instituições, e que ficam emocionados e já não dizem mais nada, e a gente perde os nossos famosos e importantes 5 minutos. Bom, aqui para comentar um pouquinho sobre o Ciência Sem Fronteira, que tem nos dado muito trabalho. Muita satisfação também, mas muito trabalho. Eu acho que vocês já sabem que, nesse momento, nós já temos no Ciência Sem Fronteira 25 mil estudantes no exterior. Ora, 25 mil estudantes dão trabalho. E muito. É claro que os casos que realmente dão trabalho não chegam nem a fazer estatística, porque não chegam a 10. Mas dão muito trabalho. Essas situações delicadas trazem muita complicação. Mas, em compensação, nós temos uma quantidade enorme de jovens que está se aprimorando e que está sendo motivo de orgulho para nós. A gente tem recebido ecos
muito positivos das universidades que os acolhem. Então, como vocês já sabem, o programa tem esse objetivo de buscar aperfeiçoar os estudantes das áreas de ciência, tecnologia e inovação, e isso tem sido, por enquanto, muito bem sucedido. Só para vocês terem uma noção de números, o objetivo das bolsas é esse. O maior número, como vocês veem, é graduação sanduíche. Depois temos o doutorado sanduíche. Aliás, esse nome de sanduíche é ótimo, não é? Porque mostra tão bem. Doutorado integral, pós-doutorado. E tem uma área que me parece muito interessante, que é a dos jovens cientistas de grande talento, que são professores estrangeiros que podem vir para o Brasil. Não é que eles precisem ficar ao longo dos 3 anos. Eles darão aula em 3 anos, mas em períodos soltos, para que eles não deixem as suas atividades didáticas nas universidades de origem. E a outra área é a de pesquisadores visitantes especiais, para as quais já temos recebido vários professores que são prêmio Nobel. Então, isso também é estimulante e também é uma atividade que coloca os estudantes brasileiros dá a eles a oportunidade de receber aulas de professores que chegaram a este nível de aperfeiçoamento. Então, as empresas vão também oferecer bolsas, geralmente ligadas às suas áreas, não é? Petrobras, todo o desenvolvimento da petroquímica, de toda essa área, engenharia de petróleo e outras, e o total de bolsas será de 101 mil. Por enquanto, estamos dentro do cronograma. Então, o que é que o Ministério das Relações Exteriores, cujo apelido é Itamaraty, que é o nome do palácio onde a gente trabalha, que, aliás, é lindo. Se puderem, quem não conhece, vá visitar, porque é uma beleza de palácio. Nós acompanhamos e mediamos negociações com os países com os quais fazemos os acordos para o recebimento desses estudantes. Organizamos e acompanhamos missões. Já fizemos, por exemplo, para a Índia, China, Japão, missões nos Estados Unidos para conhecer universidades e organizar com os parceiros locais a oportunidade de colocar os estudantes brasileiros. E, por exemplo, esse levantamento de informações é uma parte interessante. O Ministério das Relações Exteriores criou uma revista que se chama Mundo Afora, que é dedicada especialmente aos brasileiros. Por quê? Porque ela mostra para os brasileiros o que acontece mundo afora sobre determinado tema. Então, nós temos, por exemplo, pedimos a todas as embaixadas e consulados que escrevam, por exemplo, sobre a presença da mulher na política nos países. Então, cada embaixada nossa vai escrever um pequeno artigo sobre a presença da mulher na política naquele país onde ele está. Então, isso para o pesquisador brasileiro é muito importante, porque ela foi escrita por alguém que está no local e foi escrita com todo cuidado, na medida em que isso é uma publicação oficial. Nós criamos, dentro desse sistema, nós fizemos uma revista que se chama A Internacionalização da Educação nos países mais importantes nesta área. Então, nós temos, inclusive, um artigo sobre Portugal, que foi escrito pelo nosso embaixador lá em Lisboa e o seu assessor. E neste livro nós temos a política de internacionalização de todas os países envolvidos em internacionalização. Quem tiver interesse nessa publicação, por favor, depois mande um e-mail para mim que a gente manda fazer chegar a vocês essa publicação, porque realmente é muito interessante. Temos, por exemplo, outro aspecto interessante, que foi a contratação de assistentes técnicos em embaixadas e consulados com o maior número de estudantes. Então, nós temos recebido, temos esses novos funcionários que estão fazendo um trabalho exclusivamente com os estudantes. Então, isso também é importante.
É claro que aí não é só para estudantes de Ciências Sem Fronteiras, são estudantes brasileiros que estão no exterior. Outro aspecto é esse programa que nós criamos, que é o PAEB, que é o Programa de Apoio a Estudantes Brasileiros, pelo qual o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores financia encontros dos estudantes, workshops, simpósios, equipamento, toda essa parte. E muito interessante é a gravação de documentários e de depoimentos que os estudantes dão da sua experiência no exterior. Então, isso também tem sido muito interessante, como a possibilidade de incentivo aos nossos estudantes e também maneira de fazer com que os programas sejam conhecidos pelos brasileiros. Agora, passando aos nossos programas tradicionais, então, eles têm, no momento, são 55 países participantes. A África e a América Latina, sobretudo, e a gente também tem que incluir Caribe, não é? E temos a participação fundamental dos postos. O que é posto? Posto é qualquer repartição diplomática brasileira no exterior. A gente chama de posto, assim, para os íntimos, os postos. Então, o consulado e a embaixada são, em geral, postos. Para a gente não precisar dizer as embaixadas e os consulados, os postos. Então, né, e o que eles fazem nesse caso? Eles recebem, primeiro divulgam os programas que o Brasil oferece e depois recebem as candidaturas. Então, esses cursos são em universidades de excelência no Brasil. E para 2012, só para graduação, se ofereceram mais de 2.700 vagas. Só 735 foram inscritos. Por quê? Porque já em muitos países africanos, inclusive, as universidades estão sendo criadas, estão se consolidando. Olha que bom, o dia que nós pudermos acabar com o programa de estudantes convênio de graduação, é sinal que a África toda já tem universidade suficiente e não precisa mais de nós. Gente, que coisa boa será esse momento? Que eles venham estudar conosco para pós-graduação ou para algum outro curso de especialização, mas que o ensino deles e seja de qualidade, que eles se sintam seguros fazendo na terra deles. Isso vai ser muito importante. Então, agora, como vocês verão, só porque tinha muita vaga e pouco candidato, não quer dizer que a seleção não foi rigorosa. Passaram só 552. Por quê? Porque a gente também acha que um estudante que não está preparado, ele não deve vir. Porque se ele vier, ele vai ser reprovado e vai se sentir frustrado. E nada pior para um início de vida do que voltar derrotado para casa. Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente acha que isso não seria não é a melhor maneira de estimular a vida de um jovem. Para o PEC e para o programa de pós-graduação, nós tivemos quase 600 candidaturas e foram aprovados mais de 220. Graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, o mestrado, cujas bolsas são pagas pelo CNPq, e o doutorado, as bolsas são pagas pela CAPES. E o Ministério das Relações Exteriores, apelidado de Itamaraty, paga as passagens de volta. Só para vocês verem aí um gráfico de pizza sobre a quantidade de estudantes. Como vocês verão, 80% para a graduação é de africanos. E 15% de América do Sul, 5% de Caribe e América Central. Já a pós-graduação é justamente o contrário. Nós temos a América do Sul com 64%. Já houve época em que eram 80%. Os africanos estão crescendo na pós-graduação. América Central e Caribe também está crescendo na pós-graduação. Estamos recebendo também estudantes timorenses e estudantes chineses, e esse tipo de proporção tem mudado para a nossa satisfação. Então, essa informação aqui também é interessante. Nos últimos 10 anos só,
mais de 7.000 estudantes africanos da América Latina e Caribe e cerca de 2.000 na pós-graduação. São estudantes que estudam gratuitamente no Brasil. Esse aspecto que eu queria destacar aqui, das universidades de integração, é muito inovador. São universidades federais criadas com o objetivo de receber metade dos alunos estrangeiros. Metade. São universidades públicas, os estudantes não têm que pagar coisa nenhuma, e tem metade dos alunos estrangeiros e metade dos professores também. Os professores estrangeiros são professores visitantes, e nós temos 2 universidades muito importantes que já estão funcionando, apesar de ainda estar em fase de instalação. A Federal da Integração Latino-Americana, que é a UNILA, que funciona na bela cidade de Foz do Iguaçu, que recebe, no momento, são 604 latino-americanos e os outros, a outra metade de brasileiros, e essa universidade é bilíngue, tá? Mas eles também têm curso de Guarani, tá? E é uma universidade que também está crescendo de uma maneira muito cuidadosa, e temos aí um entusiástico apoio das embaixadas dos países latino-americanos em Brasília. Toda vez que a gente recebe um embaixador da América Latina, estão todos muito contentes porque estão mandando estudantes para a UNILA. Temos, por outro lado, a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, que é a Unilab, que fica no Ceará, na cidade de Redenção, que nesse momento recebe 155 estudantes africanos lusófonos, mais estudantes timorenses, e recebe também, claro, os estudantes locais que ficam numa área no interior do Ceará. Então, é uma área muito importante também para se criar uma universidade, para estimular o desenvolvimento daquela região. Então, são instituições que estão em fase de instalação, mas que estão trabalhando com imenso entusiasmo. Imenso entusiasmo. Os ecos são os melhores possíveis e os professores muito entusiasmados, os reitores mais ainda. Às vezes até demais, a gente diz, não pode receber tanto estrangeiro, calma, espera um pouquinho, porque eles querem realmente abrir as portas da universidade, o que demonstra realmente satisfação com o trabalho. Agora, eu queria falar um pouquinho de PLI. Eu acho que PLI é um programa muito inovador. Como disse uma pessoa que eu gosto muito, cada vez que a gente tem um grande problema, uma dificuldade, essa pessoa diz assim, Deus vai criar um fato novo. E eu acho que o PLI é um fato novo na história da internacionalização no Brasil. Nós devemos o PLI à professora Rosana Valéria de Souza e Silva, que está aqui, e para quem eu peço um aplauso. Porque a professora tem sido incansável no desenvolvimento desse programa, primeiro com a criação do programa, segundo no desenvolvimento dele e terceiro buscando sempre os melhores caminhos e buscando, sobretudo, com muita humildade, uma avaliação do programa, porque tudo merece ser avaliado e ser aperfeiçoado, não é isso? Então, é aquela história, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, nós temos visto os esforços que a professora tem feito em benefício do aperfeiçoamento deste programa de licenciaturas internacionais, que me parece que trará aos nossos professores e, portanto, aos estudantes brasileiros uma visão aperfeiçoada da educação. Uma visão aperfeiçoada de seus temas, mas isso vai criar um todo que nos leva a ver mais longe, que nos leva a compreender melhor. E isso me parece um passo muito grande em benefício e em direção a um progresso que só pode trazer engrandecimento para os países que estão envolvidos. Quer dizer, o estudante brasileiro vem aqui, se faz conhecer,
mas também aprende, mas também conhece. E ele está exposto aqui não só aos colegas e professores portugueses, mas ele está exposto a este belo mar que banha esta cidade, como disse o nosso reitor, até a culinária local, que é extraordinária. A última vez que eu vim aqui, engordei 2 quilos. Então, nós temos tantas oportunidades, tantas possibilidades de conhecimento, de aperfeiçoamento. Gente, sejamos ávidos aprendizes, porque é só assim que a gente cresce. E eu acho que o PLI traz essa oportunidade. Só não aprenderá quem não quiser, porque tudo que os senhores têm feito em benefício desses jovens, em benefício desses professores que gerarão novos conhecimentos, isso tem sido de imensa utilidade e de imenso benefício para os 2 países. Então, nós temos aqui essas informações pequenas que eu coloquei aí, que vocês sabem e conhecem melhor do que eu. Então, passemos adiante. Eu agora só quero colocar aqui como os objetivos que eu vejo no programa, não só esse aperfeiçoamento dos docentes, não só a implementação dessas novas diretrizes curriculares, mas, sobretudo, incentivar nos estudantes a busca pela qualidade. A qualidade que se desenvolve através do quê? Da comparação com as práticas dos outros. A gente vai aprendendo a destacar, a perceber quem está tendo melhores resultados. Eles estão tendo melhores resultados, então o que eles estão aplicando é melhor do que o que eu faço. Então eu vou ser humilde o suficiente para mudar. E dizer, não, se eles fazem melhor, se eles estão tendo melhor resultado, eu vou fazer como eles. E essa modéstia, essa humildade de aprender a reconhecer no outro um melhor resultado, isso nos faz crescer, me parece. Bom, então, sem cansá-los mais, todos os meus dados. E se eu não responder rápido é porque eu me atrapalhei nas respostas, porque vocês já sabem. Agora, tem meu telefone também, e esse eu sei usar. Muito obrigada a todos.